Vamos lá, pequenos gafanhotos! Professor Maico aqui, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para prova de aprendiz de marinheiro do Brasil. Prova da EAN, cara, rolou 2024 e eu vou fazer a análise que eu faço todo ano sobre o que eu achei da prova, principalmente da parte de matemática. Vou dar um panorama geral, o que eu vou achar, com as notas de corte no final e mandar a letra, o papo reto sobre essa prova de matemática, beleza? Então, antes de eu mostrar as questões aqui, eu não vou resolver, a gente já fez essa correção em vídeo, eu só vou mostrar aqui para a gente marcar quantas fáceis, médias e difíceis caíram na prova, na minha opinião, e qual seria uma nota boa na prova, na minha opinião, para você ter um parâmetro. Eu queria já adiantar aqui. Qual foi a surpresa da prova? O nível fazer sentido, beleza? Como assim, Michael? A prova, ela veio uma prova justa, beleza? Ah, Michael, não sei o quê. Por quê, gente? A gente sempre espera o pior quando se fala de matemática na EAN pelo retrospecto. Então, 2020, a prova veio difícil, 21 veio uma prova normal, bem próximo do nível dessa prova aqui, atual, de 2024. 22, uma prova absurdamente difícil, e 23, duas provas muito puxadas na parte de matemática. Dessa vez, a prova ela veio num nível condizente, um nível justo, com questões muito clássicas que a gente vai comentar já já, e o cara que se preparou de verdade ali, na moral, teve facilidade na prova, cara. Então, diferente de anos anteriores, que tinha muito choro e ranger de dentes, dessa vez a galera tava com um sentimento de alívio ali na hora da correção ao vivo que a gente fez. Então vamos lá, vamos analisar questão por questão aqui e qual o nível que eu considero cada questão. Então, a primeira questão aqui da prova que eu peguei, que foi a prova azul, essa questão aqui eu vou considerar essa questão como nível fácil, que era uma questão de divisão diretamente proporcional, cara. Questão de divisão diretamente proporcional, muito clássica, muito clássica. É uma questão que não tinha nenhuma jogada mirabolante. E aí que tá. A EAN, nos anos anteriores, cobravam muitas questões com jogadas mirabolantes. Nessa prova, você não teve muito isso. Você tinha questões que eram clássicas. Questões clássicas são aquelas questões que você se depara na sua preparação, se você tiver feito direito, obviamente, em algum momento. E essa aqui era uma dessas questões na nossa lista de exercícios lá do nosso curso. Tem várias desse estilo, então era uma questão muito fácil e era uma questão de matemática básica. Eu, nos meus palpites lá, eu falei que ia cair questões de matemática básica, principalmente porcentagem de regra de 3, e caiu essa aqui de grandezas diretamente proporcionais. A segunda questão, essa questão aqui, eu classifiquei ela como difícil, beleza? Ela é difícil pra caramba? Não é, não é. Mas, olhando a própria prova como referência, e aí é uma parada que eu fiquei até com bastante dúvida, você pode comentar, qual foi a questão que você sentiu mais dificuldade na prova? Eu acredito que essa daqui talvez tenha sido uma dessas questões, mas essa questão tinha vários caminhos para você resolver. Era uma questão de geometria plana, tá legal? E adivinha, de triângulos. Eu falei que ia cair triângulos, porque simplesmente é a figura mais cobrada do concurso. E era uma questão muito bacana, muito legal. Eu considero difícil pelo fato de, olhando a própria prova como contexto, e a dificuldade dos alunos, que normalmente é geometria plana, ainda mais essa questão aqui que tinha várias jogadinhas para você pensar em vários caminhos. Talvez a galera tenha tido dificuldade, então eu considerei ela como difícil, mas ficou ali entre o média e difícil, mais pro médio do que difícil, na minha opinião. Tá legal? A questão de cônicas, que caiu. Quem não acompanhou a minha revisão chorou. Gente, eu fiz uma questão idêntica. Eu falei, eu acho. Tá aqui salvo no YouTube a live por enquanto. Eu acho que vai cair hipérbole. E eu fiz uma questão basicamente com a mesma ideia de analisar afirmativas, eliminar pelo que você já sabe e conseguir terminar a questão sem calcular tudo, que foi o que aconteceu nessa questão aqui, e a questão era de hipérbole, equação geral para trazer para reduzida, questão idêntica a essa daqui. Só que para quem estudou cônicas, quem vai fazer EAN e não estuda cônicas, sabe que está correndo risco, porque desde que foi colocado no edital e eu bati essa planta para a galera, eu falei, gente, vai cair questão de cônicas, porque desde que isso foi colocado no edital, todo ano cai. Dessa vez eles cobraram hipérbole, só que era uma questão absurdamente clássica, então essa questão aqui ela vai ter nível médio, belezinha? Porque é muito clássica, não era uma questão de cônicas como a da prova de 2022, que as duas questões eram cabulosas. Aqui era uma questão muito clássica,
da parte de hipérbole, que na preparação você se depara com isso. Pelo menos os nossos alunos aqui do Pratimate, nas listas lá no próprio exercício de fixação, eles se deparam com essa brincadeira aí. Então, era uma questão que eu considerei como nível médio, tá legal? Aí veio essa questão aqui, que foi de matriz, tranquilo? Que é basicamente uma questão também de nível médio, na minha opinião. Show? E ele explicou o que era para fazer. Ele explicou para você o que era o traço de uma matriz, tá legal? E deu a lei de formação. Então, basicamente, era uma questão de montar o que você precisava na matriz por lei de formação, que é uma das coisas que você estuda no início de matriz. E eu só botei médio aqui, porque a matriz que ele botou era 5x5. Se o cara não fosse muito malandro, ele ia montar a matriz toda. Se ele fosse malandro, ele ia ver que a diagonal sempre vai ter os elementos repetidos, e era isso que você tinha que fazer nessa questão. Então, questão de nível médio, na minha opinião. Aí, irmão, caiu essa questão aqui, que eu considero de nível fácil e muito fácil, que é uma questão de regra de 3. Simples, tá beleza? Teve gente que tentou fazer composto, mas, cara, a regra de 3 absurdamente simples, bonita, com grandezas inversamente proporcionais, questão muito de boa, muito fácil e matemática básica, beleza? A outra questão era uma questão de função, só que você combinava com análise combinatória. Show? Entrou o assunto ali de classificação de funções e eles colocaram uma questão de classificações de função, e foi engraçado, porque na porta de prova, vocês vão ver os rios saindo lá no meu Instagram, se você me segue, @praticando matemática, na porta de prova sempre tem uma roletinha de brincadeira lá, que tem os bizus, e aí um aluno tirou o bizu e eu falei, cara, vou falar de classificação de função, porque é um assunto novo e pode cair na prova, e eu expliquei justamente o que era uma função injetora, e horas depois caiu isso na prova, cara, é bizarro. Então, era uma questão de função, combinava assunto de função com análise combinatória, foi a única questão de combinatória que caiu nessa prova, e era uma questão muito boa, era uma jogadinha muito clássica, questão de nível médio, e uma questão clássica, tá? Esse de quantas funções injetoras você tem, tal, essa questão ela é muito clássica, chega a ser bizarro a quantidade, só que eu gostei que eles botaram temático, né? O conjunto aqui é escola e o outro conjunto é aprendiz. Teve aluno que falou que contou errado as letras de escola, acontece, né? Faz parte, é o nervosismo da prova. Essa próxima questão aqui foi uma questão de função afim, e eu coloquei essa questão, cara, não é nem como nível médio, eu escrevi errado aqui, mas eu classifiquei essa questão aqui como nível fácil, beleza? Então, eu classifiquei essa questão aqui como nível fácil, belezinha? Nível fácil. Porque basicamente era você substituir o x ali e você só tinha que lembrar qual era a função de lucro, o que também é um exercício corriqueiro na preparação de função no primeiro grau. Você trabalhar com problemas de função, lá a gente sempre coloca vários exercícios desse tipo no preparatório e os alunos se depararam com isso daqui. Então é uma questão de nível muito fácil, na minha opinião. Aí caiu a questão de fatoração, falei isso na premonição. Eu avisei aqui nas lives de premonição que a Ian gosta de fatoração, isso de modo histórico. Essa questão aqui, ela tá como difícil, pelo próprio nível da prova e como que você tinha que trabalhar. Não era nenhuma fatoração bizarra, já caiu fatorações piores, mas comparando, usando a régua da própria prova, eu considero essa questão como uma das mais complicadas. Talvez muita gente tenha se enrolado, porque dependendo do caminho que ele podia cair ali, ele podia se embananar e tal, e se perder, e aí depois tinha que substituir por 100, trabalhar com potência. Então eu considerei ela um pouquinho difícil, ainda mais por ser fatoração, que é um assunto que a galera costuma ter dificuldade. A próxima questão foi uma questão de geometria espacial, beleza? E essa questão aqui, cara, ela é muito fácil, tá legal? Ela é muito fácil. Outra questão clássica envolvendo volume de cilindro, basicamente, e ver quantos dias vai sobrar ali. O valor é muito fácil de calcular. Questão muito clássica, uma aplicação muito direta, por isso que eu considerei ela como fácil, beleza? A próxima questão era uma questão de PG, e essa aqui eu considerei como média, beleza? E tinha uma pegadinha. Por que eu considerei ela como média? Porque você precisava fazer a soma dos termos. É um tipo de problema muito clássico de PG, mas que, ao mesmo tempo que ele é clássico, o erro também dele é clássico demais. A galera acaba cometendo sempre as mesmas coisas, e aí o pessoal achava o A10
Nessa daqui, marcava 1022, porque o A10 dava 1024, eu achava que tinha que desconsiderar, mas era para fazer a soma da PG, e aí eu considerei como média, porque o pessoal costuma focar mais em PA do que em PG. Muita gente caiu na pegadinha, não era uma questão com cálculo mirabolante, mas tinha uma dificuldade ali média, assim como essa questão aqui de sistema. Assunto novo. Sistemas lineares. Eu coloquei como média somente pelo fato de ser chatinha para fazer ali a resolução. Por quê? Na correção ao vivo, inclusive, eu testo os valores para ver, porque isso é um caminho muito fácil de você fazer quando. Porque vai que um desses valores fosse solução, você ia matar de fato. Então eu testo essas três alternativas, vejo que vão falhar. Já sei que o determinante vai ser igual a zero, então para eu poder, já com essas informações que a própria questão me deu, eu fiz escalonamento, e aí escalonamento é um pouquinho chato. Se você fizesse por determinante, também você tem que fazer vários determinantes, ficaria um caminho chato, por isso que ela é média, porque ela fica cansativa, mas também é uma questão clássica. Se você estudou sistema linear, você ia conseguir matar ela sem nenhum problema, porque faz parte ali dos exercícios de fixação do sistema linear. Essa questão aqui, eu vou colocar o assunto dela como se fosse conjuntos. Beleza? E ela é uma questão, cara, que eu considerei como difícil. Por mais que a conta dela você fizesse em 2 linhas. Difícil porque se o cara não viu nenhuma parecida, essa questão é uma questão muito específica, né? Você tem que ter visto pelo menos uma parecida na vida para tu poder fazer um macetinho dela, que é usar os extremos e tal, ter a noção da reta numérica. Você ia ficar um pouquinho atribulado ali, poderia cair em fazer coisas que não devia. Por exemplo, até a pessoa que mandou a prova aqui, ó, ela não entendeu o conceito, tentou fazer em equação e aí perdeu um tempão, mas a solução era muito mais simples, né? Então, por ter uma percepção ali maldosa na questão, ter que ter uma jogadinha meio no Jump of the Cat, eu considerei ela como difícil, beleza? A questão número 13 aqui na prova, que é de matemática, né? Questão número 28 mais a 13 de matemática. Essa questão aqui, ela é fácil, belezinha? É basicamente porcentagem, só que você faz ela por regra de 3. Infelizmente, muitas pessoas erraram essa questão porque caíram na pegadinha, porque ele perguntava qual era o desconto, você achava 60%, mas o desconto na verdade era de 40%, mas era uma questão muito fácil com uma pegadinha muito batida. Então tinha que tomar cuidado com isso. A questão de equação trigonométrica, então aqui é um assunto de trigonometria. Um assunto de trigonometria. Equação trigonométrica, e é uma questão média e também muito clássica, tá? É um dos tipos de equação clássica quando fica cosseno igual a alguma coisa, com o quadrante já delimitado, então facilitou muito a vida. Média ali só por causa da parte instrumental mesmo de fazer a continha. E essa questão aqui do log também, que é clássico de cair, eu coloquei essa questão como média, tá? Porque por mais que ela tenha tamanho, é só tamanho mesmo, que tudo sai por propriedade, tudo sai cortando. E até o cara que não soubesse, cara, seria meio óbvio que essa resposta seria EAN 2024, ou a letra C ou a letra D. Aí, obviamente, quando você faz a conta, você vai achar a letra C, mas era uma questão meio batida. E se você parar para ver, isso vai te dar um parâmetro interessante, porque nós tivemos 5 questões fáceis, 7 questões médias e 3 questões difíceis. Belezinha? Se você pegar as provas anteriores, não tinha essa configuração. Você tinha muito mais questão difícil, muito mais questão média, e questão fácil, fácil, fácil mesmo, como essa, como tiveram nessa prova aqui, você não tinha. Então, cara, basicamente você tinha que acertar as fáceis, e das 7 médias ali, cara, você tinha que acertar pelo menos ali umas 3/4. Então, uma nota condizente ali de matemática, que eu acho interessante, que eu acho legal, é você ter tirado ali em torno de 8/9 questões, cara. Era uma nota bem acessível, sendo muito sincero para você. 8, 9 questões era muito acessível de você tirar nessa prova aí. E no geral, cara, o que acontece? Você teve português sendo muito tranquilo, principalmente porque cobrou basicamente uma questão apenas de sintaxe, todo o resto era interpretação e gramática, que é o que a galera costuma gostar mais. Você teve uma física bem tradicional, não cobrando alguns assuntos ali clássicos, mas com um nível de dificuldade bem padrão. A química, com o padrão de 5 questões, colocando os assuntos novos, mas sem dificuldade, e o inglês, cara, sendo muito, muito fácil, de fato, para você conseguir tirar ali uma boa nota, cara. Então, diferente das provas anteriores,
eu acredito que possa acontecer algumas coisas. Então, por exemplo, de imediato, se você não leu o edital, cara, se você tirou menos de 25, você já está eliminado, tá? Você tem que tirar pelo menos 25 na prova. E no ano anterior, nos anos anteriores, tinha uma outra regra que não tem esse ano. Então, você não pode zerar nenhuma matéria. Beleza? Você não pode zerar nenhuma matéria, mas em compensação, essa do 25, que é o mínimo, você precisa ter. Então, se você tirar menos que 25, já era. Beleza? Só que o que acontece? Mas o que você acha que vai acontecer? Que a nota de corte vai aumentar, vai diminuir, blá, blá, blá. Olhando pelo nível da prova, eu falaria para você, sem medo de ser feliz, que a nota de corte provavelmente vai aumentar. E é o que eu acho no fundo do meu coração. Claro que é um puro achismo pelo nível da prova, que deva aumentar alguma coisa sim, gente. Porque a nota de corte do ano passado foi lá embaixo, primeiro, porque teve prova cancelada, 2 aplicações, muita abstenção, muitas coisas que fizeram acontecer isso. No 2022, muito baixo, porque matemática, rasgando, tinha a regra de ter acertar pelo menos 5 em cada matéria, senão você era eliminado. Então, não acertar 5 em matemática jogou a galera para baixo. Só que dessa vez, a prova ela veio uma prova justa, uma prova acessível, uma prova coerente, cara. Inclusive, na parte de matemática, eu achei muito legal a distribuição dos conteúdos. Como eles colocaram as questões, os assuntos, né? Botaram ali bem distribuído ali os assuntos. Senti falta de algumas coisas, mas achei a distribuição bem boa. Você tem questão de plana, tem questão de analítica, tem questão de espacial, tem questão de função, tem questão de log, tem questão de matemática básica. Você tem um pouquinho de cada tópico ali, cara, que funciona. Funcionou. Então, eu achei o nível da prova um nível ok. Por isso, olhando pelas próprias notas que os alunos estão mandando, dá a percepção que essa nota de corte vai ser um pouco maior. Só que um fator novo que tem dessa prova específica é que você tem o menor número de inscritos da história, beleza? Então, talvez isso equivale, beleza? Esse fator dos inscritos possa fazer o corte não aumentar muito, beleza? Mas, pelo nível da prova, eu acho que a nota de corte ela vai aumentar um pouco, sim, nada de muito absurdo, mas deve aumentar sim. Se você está curioso para saber qual parâmetro você pode tentar utilizar para saber nota de corte, dê uma olhada na prova de 2021. Pega aí no Google o concurso de 2021 e dá uma analisada. Só que em 2021 você tinha mais vagas, porque as vagas estão caindo ano após ano. Então, em 2021 você tinha mais vagas, mas o nível da prova de 2021 foi o nível mais próximo das últimas provas aí. Essa prova aqui ela parece muito com a prova de 2021 em questão de dificuldade, em questão de padrão. Inclusive as provas de 18, 19, até 17, forçando a barra, 17 não, mas 18, 19 e 21 tem uma estrutura parecida. O edital mudou de matemática, acrescentaram mais assuntos, mas a dificuldade foi muito parecida. Só que lá tinha mais vagas. Então, talvez essa referência do 2021 seja interessante para você dar uma olhada de como foi. Mas é aquilo que eu falo, o passado fica no passado, o presente é o que você colhe, planta, né, para você colher o futuro. Não adianta agora se desesperar, tem que esperar. Se você tirou mais de 30, cara, tô falando aqui no caso masculino, tá? Masculino tá com uma nota muito alta, já começa a se preparar para os exames. O feminino é diferente, tem que ver como é que vai ser. São poucas vagas, é bem apertado, é bem disputado, faz a nota de corte aumentar. Mas na minha opinião, eu não sei quanto a vocês, eu achei essa prova um nível justo, tá? Muito justo. Ah, Michael, eu tive muita dificuldade, não sei o quê. A real é que você não estudou direito. Entendeu? A pessoa que estudou, cara, sentiu facilidade nessa prova, porque estava se preparando para o pior, e quando veio a prova, cara, ela ficou até um pouco mais tranquilo. Belezinha? A gente teve vários alunos, tivemos vários alunos que o cara se preparou para o pior, porque a gente marretou por conta das provas anteriores, e o cara pegou essa prova aqui e amassou. Beleza? Então, tem que se preparar, gente. Não adianta. Se você quer EAN de fato, a prova do ano que vem, vai rolar todo ano, tem prova. Comece a preparar o quanto antes, cara. O nosso curso está com desconto, tá na descrição. Até terça-feira vai estar com desconto de R$ 100, usando o cupom EAN 2025. Se prepara, não deixa para estudar quando o edital sai. O edital tem saído muito próximo da prova, tá saindo em dezembro e a prova tá sendo em abril, então não dá para você ficar panguando, esperando e tal. Eu vi muitos alunos, inclusive na porta de prova e durante esse processo no Instagram. Ah, eu não vou conseguir fechar tal matéria. Ah, eu não vou conseguir fechar tal matéria. E, cara, se o cara tivesse visto ali 80% do edital, na moralzinha, ele safava muito essa prova de matemática aqui e as outras disciplinas, como eu disse, sempre no padrão, cara. Então, pô, você suponha que um cara que tirou, por exemplo, que não é mistério, cara, não é mistério. Em português, o cara tirou 10. Nada de muito absurdo. Em matemática, ele tirou 8.
E aí, física e química, ele tirou 10, beleza? E inglês, cara, ele tirou 4. Esse camarada aqui, ó, já tá com 28. 4, já tá com nota 32. Fazer mais de 30 nessa prova não é absurdo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo nível dela, fazer mais de 30 vai ser uma parada comum. Agora, no ano anterior, nos anos anteriores, fazer mais de 30 tava muito difícil, porque o cara não conseguia fazer nota com matemática. Dessa vez, muitos alunos vão conseguir aumentar a nota com a matemática. Essa que vai ser a grande diferença. A matemática vai ser o grande paranauê dessa prova, na minha opinião, porque quem conseguiu ir bem em matemática vai sair muito na frente da galera que não conseguiu. Show? É isso, essa foi a minha análise da prova da EAN. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Me diz aí o que você achou, se você achou a mesma coisa, se você não achou. Quero ouvir vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula aí. Fui.